Boa noite. Vamos aguardar um pouco o Instagram chamar nossas alunas. O Instagram já está chamando, tá? Boa noite, tudo bem com todo mundo? A expectativa sempre lá em cima. É sempre um desafio fazer essa live, não é fácil. Toda vez eu sinto o mesmo frio na barriga, a mesma responsabilidade de trazer aqui para você as boas novas, de trazer aqui para você a clareza, né, de que existe sim uma saída para você viver uma vida diferente, né? Existe sim uma forma diferente de viver. Então isso é uma grande responsabilidade. Vou abaixar aqui o som para a gente começar. Meu nome é Patrícia, né? Eu sou Patrícia Monteiro. Eu sou farmacêutica, sou terapeuta, aromaterapeuta, né? Sou professora também, né? Mas a minha verdadeira identidade, que eu gosto muito de falar, porque afirma para mim e me faz cada vez mais viver essa vida, né? Viver essa identidade. Eu sou filha de Deus, né? Essa é a minha identidade. Então eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu vou para onde a Bíblia diz que eu vou e eu vivo do jeito que a Bíblia diz que eu devo viver. Né? Boa noite, Jaque, tudo bem? Esperando um pouquinho. Esqueci de acender a luz, gente. A gente entra no 320 como uma boa colérica, entra no 320 e aí vai esquecendo algumas coisas, né? Mas estamos aqui. E aí hoje vamos falar do quê, né? Qual é o nosso assunto? É a importância, né, de se ter uma meta clara, né, de saber aonde quer chegar. A importância disso, né? Qual que é a importância, né, da gente ter um objetivo claro na vida, né? É sobre isso a aula de hoje. A gente vai começar, né? Vamos começando, né? Há um tempinho atrás, mas hoje, né? A gente começa efetivamente, né? Recomeça, mas recomeça de uma outra forma, vamos dizer assim. Então por isso que é um recomeço. As nossas lives, né? Semanais. Toda quarta noite, tá? Toda quarta, 8h30 da noite, eu e a Jaqueline Eulálio, né? A professora Jaqueline Eulálio, a gente está aqui nesse horário aqui falando com você um pouco sobre bloqueios emocionais, principalmente autoconhecimento, né? Autoconhecimento, aromaterapia, né? Ou melhor, psicoaromaterapia e a palavra de Deus. Por quê? Porque essas são as nossas ferramentas, né? Para que a gente alcance, né, uma vida abundante, e também para que a gente consiga propagar, né, a possibilidade, né, de ter essa vida abundante, né, e saber, né, para onde nós vamos, né. Quando eu falo para onde nós vamos, não é no pós-morte, não, é nessa vida mesmo, né. Qual é o seu objetivo, né, efetivamente, né, o que você quer, né, para você, para sua família, né, o que você almeja, né. Esse é o assunto da nossa live, né, de hoje. E eu quero começar com uma pergunta, ou melhor, com uma frase. Essa frase é uma frase muito emblemática, né? Uma frase assim, as obras literárias, elas sempre trazem para a gente, né, algum tipo de reflexão. E essa frase, ela é da obra Alice no País das Maravilhas. O gato, né, fala para Alice assim... ela está perdida, né, procurando um caminho. Na verdade, ela quer voltar para casa, mas ali a gente sabe que é uma jornada, né, para dentro, né? Primeiro ela precisa se encontrar, para depois ela descobrir o caminho. E aí ela faz essa pergunta para o gato. Ela pergunta assim: gato, para onde dá essa estrada? E aí ele fala para ela: para onde você está indo? E ela diz: não sei para onde eu vou. Olha só como isso é forte, né? E aí sabe o que ele diz para ela? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Nossa, eu acho isso muito forte. Eu acho isso forte por um motivo claro, né? Quando você não tem clareza, quando a pessoa não tem clareza qual é o objetivo dela na vida, né? E aí a gente fala objetivo profissional, num relacionamento, o que ela espera de um relacionamento, o que ela quer da vida dela profissional, né? O que ela deseja para os filhos dela. Ai, mas eu quero que meu filho seja feliz. Gente, isso é muito vago, né? Porque a felicidade, ela é subjetiva. Para um e para outra são coisas diferentes. Então, o que efetivamente você espera
né, dos seus filhos, o que você espera do seu relacionamento, o que você quer para a sua vida. Saber disso, né, passa primeiro por saber quem somos, né, sobre a nossa identidade. Porque quando a gente pergunta efetivamente, né, a pessoa, mas o que você quer, né, o que você está buscando? A pessoa meio que dá uma bugada, né? Parece que ela não calculou direito aquela rota, né? Não calculou direito aonde ela quer ir. E aí, onde ela quer chegar. E aí fica ali perdida, né? Bem-vinda, meninas, né? Liette, né? Bem-vindas, meninas, a Lília, tá? Pessoal novo aí que eu tô vendo, sejam muito bem-vindas. Gente, eu tenho temperamento colérico. Olha como que é esse temperamento. Eu não sei se vocês vão se identificar. O temperamento colérico eu comparo muito a dirigir um carro. Por quê? Porque tem aqueles carros, né, que você liga o carro e aí você tem que esperar, né, o combustível, né, passar. Eu não entendo muito de carro, eu só dirijo, tá, gente? Mas algumas coisas assim de observação, tá? Então aí você tem que pisar na embreagem, né, fazer aquele movimento todo, né? E depois ir no acelerador, né, para o carro andar. O colérico, ele não é assim. O colérico, ele é um carro automático, tá? Por que ele é automático? Porque você só pisa no acelerador e vai embora. Então, eu tenho que me policiar, porque quando eu estou no trabalho, quando eu chego, né, num ambiente assim que eu preciso, que eu não vi a pessoa, não dormi com a pessoa. Então, primeiro a gente cumprimenta, né? Boa tarde, tudo bem? Ou bom dia. Eu não, eu já... E aí, como é que foi? Deu certo? Eu já engato no assunto. Então, na live não é diferente, gente. Na live, quando eu vejo, já tô falando, já tô falando um monte de coisa. E depois que eu vou cumprimentando, tá? Então, vocês não achem estranho, porque essa sou eu, tá? Essa sou eu. Essa, engato a primeira, piso no acelerador e vou embora, né? Então, assim, se eu não cumprimentar vocês que forem entrando, vocês me perdoem, tá? É por isso. Mas eu tenho me policiado, porque a gente tem... Gente, a gente melhora 1% todo dia, tá? A gente não nasce perfeito, a gente não é perfeito. E aí a gente vai melhorando, né, ao longo da vida. Aliás, algumas pessoas, né, que tem gente que nasce, cresce e morre igualzinho, né? Não desenvolve nada. Mas isso aí é outra história, outra live, tá? Então, assim, quando a gente não sabe para onde está indo, né? Quando a gente não sabe o que efetivamente a gente quer da vida, fica muito difícil de conquistar alguma coisa, né? E aí a gente vai errante. Por quê? Qualquer caminho serve. Quando você vê, de repente, você está trabalhando num emprego, você está vivendo uma vida que você nem sabe como é que chegou ali. Eu costumo dizer que quando a gente, de repente, olha para a nossa vida, né, e não está se vendo nela, né? Como que eu cheguei nesse estado? Como que de repente eu cheguei, né, nesse lugar, nesse ponto da minha trajetória, né? Eu costumo dizer que parece assim, olha só, você pegou um trem, né, ou um metrô e desceu numa estação que você não queria descer, né? E ali ficou ali, olhando, perdida, onde que eu tô? Então, às vezes dá essa impressão, eu já passei por isso, né? Já cheguei ao que eu chamo de crise existencial, né? De repente chegar num momento da minha vida e falar assim, ué, meu Deus, como foi que eu parei nesse lugar da minha vida? Como foi que eu cheguei nessa situação, né? E o pior de tudo é a gente pensar que não tem solução, né? O pior de tudo é a gente pensar que é assim mesmo, né? Que a gente está ali no emprego que não gosta, que a gente está vivendo um relacionamento medíocre, que a gente, né, como pessoa, tem sido medíocre também com relação a se doar ao outro, a se doar ao trabalho, a se doar ao relacionamento, mas porque estamos ali numa vida automatizada, né? É como se a gente não tivesse consciente, não é consciente, mas como se a gente não estivesse presente realmente. A gente levanta, né, de manhã, ou pelo menos eu passei por isso, né? Acordava, olhava para o teto e já conseguia descrever qual que seria meu dia, né? Eu pensava, poxa, eu vou levantar, vou trabalhar, vou voltar do trabalho, fazer o jantar, arrumar a casa e ir dormir novamente, para amanhã repetir a mesma rotina. Num ciclo vicioso de insatisfação, né? Até conseguir entender quem eu era, na verdade, e aqui eu vim, né? Porque eu acredito, eu e a Jaqueline, a gente acredita que todos nós, quando eu falo todos nós seres humanos, né? Todos nós viemos sim
com um propósito e com uma missão. Viemos sim, porque é justamente, né, o não chegar a essa conclusão que eu passei tanto tempo, né, com um sentimento de vazio, né, com aquele sentimento de que eu não é de inutilidade, mas aquele sentimento de insatisfação mesmo, né? Mas não é só de ficar reclamando, mas é de meio que dar sentido, né, a tudo isso. Porque se a vida for só isso, gente, é totalmente sem sentido, né? Biologicamente falando, vamos lá um pouco da fisiologia, né? Biologicamente falando, a gente nasce, né? E aí a gente vai crescendo, vai sobrevivendo ali no meio em que a gente é inserido para um dia morrer. Então, se você pensar nesse lapso de tempo, tem a procriação, né? Se você parar para pensar, não tem muito sentido mesmo, né? As pessoas tentam romantizar um pouco, mas se você parar para pensar biologicamente falando, não tem muito sentido mesmo. Então, se a gente não encontrar esse sentido na espiritualidade e se a gente não tiver um emocional, né, equilibrado para viver isso, né, para conseguir encontrar propósito e sentido ali, a gente entra mesmo nessa crise existencial. Então foi essa jornada interior que eu fiz, que eu tenho feito, né, e a Jaqueline também, a gente tem passado por isso, que a gente conseguiu perceber a importância, né, de se ter um propósito claro. E muitas das vezes, gente, esse nosso propósito vou dar um exemplo meu também, tá? Muitas das vezes o seu propósito é realmente ser uma professora, entendeu? Aí a pessoa fica achando que tem que ser, né, aquela pessoa famosa e tudo mais, mas de repente o seu propósito é ser aquela professora, né? Ser aquela professora, mas com capacidade emocional suficiente para transmitir, né, ao alunado, né, seja eles qual for, de universidade, infantil, ou tá tão desafiador ser professor de ensino médio, ensino fundamental, mas de repente a sua missão é essa, né? O seu propósito é esse. Mas aquele ser humano, né, aquele professor está tão desconectado dele mesmo, da sua verdadeira essência, da sua verdadeira identidade, que até isso, né, ele não consegue ver sentido, né? Até mesmo quando ele está ali vivendo o que ele deveria viver, ele não está vendo sentido. Então, essa frase, eu acho ela uma frase assim, sucinta, né? E bem esclarecedora. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe o que isso significa? Que a gente tem que ter uma meta clara, né? Um objetivo claro do que a gente quer, principalmente do que a gente quer. E para saber o que a gente quer, a gente precisa ter autoconhecimento. A gente precisa saber quais são as nossas limitações, a gente precisa saber quais são os nossos pontos fortes, né? Porque muitas das vezes os nossos pontos fortes estão sendo abafados pelas nossas limitações. E a gente pensa que é assim mesmo, a gente acha que é assim mesmo, a gente entende que somos dessa maneira e que vamos morrer dessa maneira porque não podemos mudar, né? Mas eu tô aqui hoje para dizer que isso é possível sim, porque eu tenho experimentado essa mudança. A Jaqueline tem experimentado essa mudança. Então é possível sim você entrar em equilíbrio com seus pontos fracos, né? Com as suas limitações, né? A ponto de você fortalecer os seus pontos fortes, né? Potencializar, melhor dizendo, fortalecer os pontos fortes fica pleonasmo, né? Potencializar seus pontos fortes para que você consiga, né, avançar na sua vida. Porque, gente, o que eu ouço de pessoas, né, que chegam até mim, a Jaqueline, falando que está com a vida travada, que está sem sair do lugar e não entende por quê, muitas das vezes esse porquê está justamente nessa falta de clareza, tanto da sua meta quanto da sua identidade, né? Quanto de quem você é. Eu já passei por algumas situações, né, que fizeram assim minha mente bugar mesmo, né? Dar aquela parada assim. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas qual que é seu sonho? Olha só, parece que é óbvio, né? Parece que é muito óbvio. E aí uma pessoa, eu fui numa palestra, fui até com a Jaque nessa palestra, lá em São Paulo, né? Nós somos do Rio, aí fomos lá em São Paulo, olha só. Nós fomos em São Paulo. Cheguei lá em São Paulo, conversando com uma menina, que a gente conheceu uma menina, eu falo menina, gente, mas uma mulher igual a gente, tá? Mas eu chamo de menina, não sei porquê.
Então, conversando com essa menina, aí ela falou pra mim assim, qual é que é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Menina, eu buguei. Eu fiquei assim, meu sonho, eu já realizei tanta coisa. Mas qual era a minha crença limitante ali? Que os sonhos acabam, que você realiza e acabou, né? Que existe idade também, né? A gente começa a achar, não, já passei da juventude, já passei dos 20 anos, dos 30, né? Já cheguei aos 40, eu tenho 43, então já cheguei, então é só viver o que eu tenho até aqui. Olha só que crença limitante. Foi uma pergunta que ela me fez, né, que me fez entender que a gente, até o fim da vida, a gente está em construção, não só da gente, mas da nossa vida também. E aí, mais interessante, eu acho que nessas horas, eu tenho muita fé, né? Que também adquiri, para você ver, uma das minhas transformações eu adquiri, porque eu sou ex-incrédula, eu falo que eu sou ex-incrédula, eu não acreditava em vida após a morte, Deus, nada disso. Então, mas hoje eu tenho muita fé, né? Passei por um processo para que Deus me ensinasse essa fé. Essa fé é ensinada, tá? A gente não nasce com ela. Deus dá sim uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas isso tem que ser alimentado para que seja crescente em nós, né? E a gente consiga ir passando, né, de nível em fé com Deus. Mas isso aí também é outra live, tá, gente? Outro ensinamento, que não é objeto aqui da nossa discussão. Mas enfim, então eu creio muito em Deus ou é coincidência o que aconteceu comigo, ou eu creio que foi Deus. E aí quando eu cheguei da palestra, olha só, a pessoa me perguntou qual que era meu sonho. E aí quando eu cheguei da palestra, o meu marido perguntou assim pra mim, mas do que você gosta? Aí eu fiquei bugada também. Eu falei assim, parece que é tão... Gente, parece que é muito comum. Você vai vivendo e vai fazendo suas escolhas, mas aí você não sabe nem por que você está escolhendo. É a vida automatizada. Entendeu? É a vida automatizada. Até que você precisa realmente fazer essa jornada interior para entender, olha, essa blusa é bonita, mas não é para mim. Olha, o teu conselho é até legal, mas não serve para o meu propósito. Não é para mim esse conselho. Essa sua sugestão, né, de trabalho é ótima, a sua proposta de trabalho é ótima, mas não me aproxima da onde eu quero chegar. Então são propostas que às vezes a gente recebe ao longo da vida e que a gente não consegue fazer o filtro se serve ou não para nós, porque a gente não tem um objetivo claro de onde é que a gente quer chegar. E aí sabe o que acontece? A gente começa assim, fulano tá dando aula de espanhol, então vou dar aula de espanhol porque isso dá dinheiro. Ah, mas aí eu fui e não deu dinheiro para mim. Então eu vou ser cabeleireira. Então eu vou ser dentista. Então eu vou trabalhar no Instagram. Então eu vou... E aí vai pulando de galho em galho, porque, lógico, né, aquela pessoa que está alinhada no propósito dela, a vida dela está sendo um sucesso. A vida dela está indo para frente. Quando eu falo sucesso, gente, não é a pessoa ter muito dinheiro e nem é a pessoa ser muito conhecida. Sucesso na carreira é uma carreira satisfatória e ascendente, né? A pessoa vai crescendo, tá? Isso que é sucesso. A gente tem que ter muito em mente do que é sucesso, o que é prosperidade, tá? Porque senão a gente se enrola toda também, tá? Acreditar que só tem sucesso, né? Quem está em evidência na mídia, né? Síndrome da Gabriela, nasci assim, morri assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Síndrome da Gabriela, já que está falando, é verdade. Então a gente tem essa impressão de que pessoas de sucesso é aquela pessoa que está sempre em evidência. E não é isso, né? Às vezes, né, você é uma mulher de sucesso. Por quê? Porque o seu relacionamento é saudável, os seus filhos são saudáveis, mentalmente falando, né? Quando eu falo mentalmente, gente, emocionalmente, melhor dizendo, tá? Emocionalmente saudável, né? Você administra bem as suas emoções, tem inteligência emocional, tem uma vida espiritual em dia, você está satisfeita e grata com o que você tem no momento. Isso não significa que você está acomodada, você está em busca, mas o que você tem no momento você consegue lidar bem, aquilo te satisfaz. Então, o que eu quero que vocês reflitam? Que isso que é sucesso, né? Isso que é uma vida de sucesso. Porque pensa comigo, quantas pessoas que a gente ouve falar, ou então a gente conhece, que tem muito sucesso no sentido de estar sempre em evidência, mas aí você vai ver a vida, por exemplo, do filho dessa pessoa, é uma pessoa em que o filho sofre de depressão, ou sofre de algo muito pesado, assim, né?
com as suas emoções, entendeu? Então, assim, essa pessoa pode se sentir que tem sucesso, não que seja culpa dela, não é isso, não estou falando aqui de culpa dos pais, né, no caso de um filho ter problema desse, mas, assim, sucesso é você ter todas as áreas da sua vida em dia, equilibrada. Isso que eu quero dizer, né? Isso que eu estou falando. Que sucesso é isso, não está, né, aquela pessoa que está, né, em evidência. E aí, como eu falei no início, saber para onde a gente vai, saber qual é o nosso propósito, tem muito a ver com a gente saber quem a gente é, né? Qual é a nossa identidade. Eu gosto muito eu estava fazendo uma reflexão e eu gosto muito de dar esse exemplo da família real, a Rainha Elizabeth, né? Agora ela morreu, né? Faleceu, e agora quem está no lugar dela é o filho dela, né? O Charles. Pensa comigo, esse homem, né? O rei, ele nasceu e desde que ele nasceu, ele sabia exatamente o que ele ia fazer na vida dele toda. Ele nasceu como se predestinado, vamos dizer assim, né? Ele já nasceu sabendo que ele ia ser rei. E o que ele fez, já que ele sabia que ele ia ser rei? Ele preparou e pautou as escolhas dele toda nesse objetivo final que ele tinha, que era ser rei. Então ele cresceu de posse dessa identidade dele, que ele seria rei um dia, né? Ele cresceu de posse disso e ali ele direcionou os estudos, ele direcionou a vida pessoal, ele educou os filhos dele. Então, tudo que ele fez foi para que hoje ele ocupasse o lugar que ele está ocupando. Olha como isso é forte, né? A gente saber quem é. Sabendo quem somos, né? A gente sabe para que veio. Né? Olha só como isso é forte. E aí eu tenho um exemplo também, né? Esse exemplo é verdadeiro também, e também é de uma rainha, só que o nome dessa rainha é Esther. Eu vou trazer aqui vários exemplos, tá, gente? O nome dessa rainha é Esther. Essa rainha, né, ao contrário do príncipe Charles, né, que agora é rei, ao contrário dele, essa rainha ela nasceu órfã. Ela não sabia que ela ia ser rainha. Ela nasceu órfã e foi criada por um primo, né? Mais velho do que ela, criou ela. Ela não sabia. E ali ela cresceu, né? Lá em Israel, antes de Cristo, essa história antiga, né? Antes de Cristo. E ela cresceu e um dia, né? O Império Medo-Persa, né? Que era o império que dominava Israel nesse período, vagou, vamos dizer assim. Gente, eu tô resumindo, tá? E fazendo uma paráfrase também. Vagou o trono, vamos dizer assim, né? Vagou a realeza lá, o trono de rainha ficou vago. Achei a frase, é isso, ficou vago, olha só. Né? E aí, o que significa? Que o rei tinha que casar de novo. Então, ele foi escolher, né, as mulheres lá que seria a rainha, né? E naquela época, né, selecionava, olha como fazia a seleção, né? Chamava as virgens, né, lá do meio do povo, e aí chamou a Esther, né, que antes de ser Esther era Radassa, o nome dela era Radassa. E aí chamou também para ela ser, para entrar no concurso, vamos dizer assim, tá gente? Eu estou parafraseando de acordo com o nosso vocabulário aqui, 2022, tá? Então ela entrou nesse concurso, né? Um concurso de beleza, vamos dizer assim. E ali ela seria escolhida. Ela tinha dois destinos. Ou ela seria uma rainha, ou ela seria do harém. Ser do harém significava que ela não poderia constituir uma família. Ou ela seria rainha, ou ela seria do harém. E aí ela foi fazer parte desse concurso. E olha que incrível, né? Ela foi escolhida. Ela foi escolhida para ser rainha. E aí ela foi, né? Viveu como rainha. E ali o Assuero, que era o rei da época, né? Gostou muito dela. Gostou muito, não só pela beleza, mas também pelo porte que ela já tinha. Ela já tinha porte de rainha. Não nasceu, né? Sabendo que seria rainha.
E quando ela se casou, ela teve de mudar de nome. Em Israel, gente, o nome, né, é muito ligado à identidade e ao destino da pessoa. Ela mudou de nome, ela deixou de ser Hadassah para ser Esther, que significa estrela. Olha só, é incrível, né? Então ela deixou de ser Hadassah para se tornar estrela e se tornou rainha. E não deixou de se tornar uma estrela, uma vez que ela era, né, a rainha do Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa naquela época governava ali a região, a maior parte ali da região. E o povo dela ficou... passou um tempo e o povo dela ficou correndo um perigo, né, de ser exterminado. E ela precisava, né, pedir ao marido, pedir ao rei que poupasse, né, o povo. Só que, para ela entrar na presença desse rei, ela precisava de autorização. E olha só o que aconteceu com ela, né? Ficou com medo. Ficou com medo. Ela falou, olha, falou pro primo dela, né? Se eu entrar lá e ele não levantar o cedro, eu vou morrer. Então, assim, o que essa história... Eu vou parar aqui para fazer esse comentário, porque é justamente sobre isso, né? Que eu queria também falar hoje com vocês, sobre o medo, né? Então, ela teve medo, né, de entrar na presença do rei sem ser chamada, porque ela poderia morrer, ela ia correr um risco. Ela ia correr um risco de morrer. E se desse certo, ela salvaria o povo todo. Então, o medo dela, né, o medo que ela sentiu, ela tinha duas alternativas. Ou ela ser paralisada pelo medo dela, né? E ali, de repente, ia morrer o povo, inclusive ela, porque ela também era judia, né, hebreia também. Ou então, ela ia correr esse risco e ia salvar, né, todo o povo ali. Então, olha o medo, né? Quando a gente sabe, né, a que viemos, quando a gente sabe qual é a nossa identidade, nem o medo nos paralisa, né? Nem o medo, gente, nos paralisa, porque a gente tem certeza, né, para onde a gente está indo. Quando eu falo para onde a gente está indo, é na nossa vida, né? É na nossa vida profissional, na nossa vida sentimental, no nosso relacionamento. A gente sabe, né, o que a gente quer. Então a gente simplesmente age em direção àquilo que a gente está buscando, entendeu? E a Esther não fez diferente. É tanto que ela mudou o nome, né? Ela mudou a identidade. Agora ela era uma estrela. Ela já brilhava. E aí ela fala assim pro primo dela, olha, eu posso até morrer. Porque ele diz assim, Esther, será que não foi para um momento como esse, né, que você foi feita rainha? Você tem a certeza que se não for você, Deus vai levantar outra, né? Que o que Deus tem para fazer vai ser feito, é fato, mesmo que você não queira fazer, né? Gente, isso para mim é forte demais. Todos nós temos um propósito, todos nós. Mesmo que a gente não cumpra o nosso propósito, principalmente por ignorância, quando eu falo ignorância, é porque a gente não sabe, né, qual é, e a gente não sabe como executar. Mesmo assim, Deus não deixa de fazer o que ele tem que fazer. Né? Ainda assim, ele faz o que ele tem que fazer, nem que ele levante outro, né? E aí ele falou isso para ela, mesmo que você não faça isso, virá outro e fará, né? Virá outra pessoa e fará, mas quem sabe não foi para um momento como esse. Aí ela falou, é verdade, mesmo que eu morra, eu vou na presença do rei para pedir, né, pelo povo, mesmo que eu morra. Gente, eu estou parafraseando a história, essa história está no livro de Esther, tá? Na Bíblia. Então ela vai, né? E também tem outra cena que eu acho linda, gente, de um romantismo tão grande. Meu coração chega a palpita. Ele levanta, né, o cedro para ela e pergunta e fala para ela: até metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. É lindo demais, né? E aí ela fala: não é isso que eu quero, não. Eu quero que você vá no jantar. Porque ali ela já ia, né? Com todo tato, né, que uma mulher tem que ter para convencer o seu marido, ela já ia ali convencê-lo, né, orientada por Deus com certeza, lógico, salvar, né, todo o povo de Israel. A verdade é, gente, que se ela tivesse medo, se ela se paralisasse ali, né, ela não estaria cumprindo um
propósito que ela tinha. Olha só, né, um propósito dela. E quando é que ela descobriu, né, isso? Quando ela realmente entendeu qual que era a identidade dela. Ela mudou o nome de Radassa para Esther. Ela se tornou uma estrela. Ela sabia o que ela precisava fazer. Ela não teve dúvida do que ela tinha que fazer, porque ela sabia quem ela era. Olha a importância de você saber quem você é, a importância de você tomar posse da sua identidade, de você descobrir, né, quais são suas limitações, de você entender quais são seus pontos fortes. Olha a importância. Então ela consegue, né, cumprir esse propósito. E aí, gente, essa história para ilustrar, né, para mostrar como é importante isso, a gente não ter medo de ir em direção daquilo, né, que é o nosso propósito, de ter convicção daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente faz isso, principalmente, né, respaldado, né, na palavra que Deus já libera pra gente, nossa, não tem erro, né? Não tem erro. O mesmo vai sempre existir. O que muda é a nossa postura diante dele. O medo, né? O medo, é verdade. O medo, a Jaque está falando, o medo vai sempre existir. Sempre vai ter, gente, porque o medo, ele é um sentimento, né, natural do ser humano. Sempre vai existir. Mas o que diferencia é a nossa postura mesmo, né? A nossa diante dele, diante do desafio, na verdade. Né? E o que dá segurança a gente, né, de encarar esse desafio é a fé, né? É a fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é você saber realmente o que você tem que fazer, porque muitas das vezes, quando a gente tem um plano, quando a gente tem um objetivo, as pessoas, né, à nossa volta não nos apoiam. As pessoas à nossa volta não vê como a gente vê, né? E aí não nos apoia. Então isso, né, acaba minando ali a nossa motivação, a nossa energia para prosseguir, né? Então quando a gente tem claro para onde a gente está indo, né, o que a gente tem que fazer, então nem isso, nem a falta de apoio nos paralisa, né? Nos faz parar, né? Porque a gente tem claro o que a gente quer. Então, não foi diferente comigo e com a Jaqueline, isso não foi diferente. Eu falo por ela, mas numa live que ela tiver aqui com vocês, ela vai falar a mesma coisa, porque a gente conversa sobre isso, a gente troca sobre isso, a gente ensina sobre isso. Então, não foi diferente. Quando a gente falou que ia mudar, olha só, porque é muito forte, gente. A gente saiu de uma determinada realidade para uma realidade completamente diferente. Essa mudança, a primeira mudança radical que nós fizemos foi há 20 anos atrás, né? Quando a gente decidiu sermos as primeiras da nossa família, né? 20 anos não, né, Jaque? 22. Foi em 2020, né? A gente já está em 2022. Quando a gente decidiu sermos as primeiras da nossa família a ir para uma faculdade federal, né? A gente saiu da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Não só da Baixada Fluminense, mas de uma situação de muita dificuldade, né? Uma situação financeira muito difícil, tanto para mim quanto para ela. Eu conto para ela coisas que ela fala, eu não lembro. Ela levava a gente 2 lanches, um para mim e um para ela, que nem o lanche eu tinha para levar. E a gente estudava o dia inteiro, né? Então, 22 anos, amiga, isso mesmo. Então, assim, já foi um romper muito grande, porque a cada dia que a gente chegava lá naquela faculdade era uma vitória. Era uma vitória, porque só quem andou com a gente sabe, né, e viu como foi, né, a nossa trajetória, né, e como era cada dia nosso para chegar lá. Era uma faculdade que não foi feita para pessoa que precisa trabalhar, porque a gente estudava o dia inteiro, né? A gente chegava lá às 7 da manhã e chegava em casa mais do que 5 da tarde. A gente não tinha nem dinheiro da passagem. E ela tá falando, é verdade mesmo, a gente não tinha, né? E então, assim, era todo dia um desafio. A gente não sabia se ia voltar no outro dia, né? Por causa disso. Mas o que moveu, né, eu e a Jaqueline, o que nos moveu até terminar a graduação? Depois que terminamos a graduação, ficou um pouco mais fácil. A Jaque arrumou um trabalho, eu vou encurtar a história, mas vou voltar, tá? A Jaque arrumou um trabalho pra gente, pra mim e pra ela, olha só. Ela arrumou um trabalho numa ONG e aí ela me convidou para fazer uma entrevista. Aí eu fiz uma entrevista para ser professora nessa ONG e conseguimos, né? Tanto eu quanto ela trabalhar lá. Aí a gente começou a fazer a pós-graduação
e tal. A vida ficou um pouco mais fluida, não fácil, né? Ficou mais fluida no sentido de que a gente já conseguia, né, custear os nossos estudos, né? E Deus tem nos dado graça que até hoje tudo que a gente estuda, né, a gente tem conseguido custear também. E aí a gente não tinha nem o dinheiro da passagem, mas assim, o que motivou a gente a terminar? Porque qualquer pessoa na nossa situação, né? Meu marido na época era meu namorado, meu marido falava, qualquer pessoa na sua situação já teria saído disso, já teria desistido para arrumar um trabalho. Mas o que acontece? O que fez com que a gente fosse até o fim? 4 anos de Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que fez a gente chegar até o fim? O nosso objetivo. O nosso objetivo. Nós tínhamos um foco e um objetivo claro. Gente, tinha dia que a gente... Lembra, Jaque? A gente saía da faculdade, tava tendo aquela chopada, né? Nem sei se o nome é esse mesmo, gente. Veio na minha cabeça, não lembro daquelas festas, como que era o nome. Tava tendo... Gente, e era aquelas festas, né? Do pessoal que fazia educação física, que fazia engenharia. Só gente que tinha grana. Pessoal da medicina... Só que fazia lá no campus da gente, que era no campus da Faculdade de Letras. Fazia lá. Porque lá era um campus aberto e era afastado lá da frente, na Ilha do Fundão, né? Afastado. Então, assim, podia acontecer pelo tempo que eles quisessem, sem prazo de acabar, e as músicas e tudo mais, porque estava longe, né, das vistas ali da reitoria e tudo mais. Ai, meu Deus, tomara que eles não estejam fazendo isso ainda, porque eu tô dando a fita toda, né? Então, tomara que isso ainda não esteja acontecendo para ninguém depois ficar falando que eu tô contando aí como que era os bastidores dessas festas. Mas aí a gente saía, depois de estudar horas, gente, às vezes eu acho que eu e a Jaque a gente não batia bem, não. A gente estudava, sem brincadeira, de 7 da manhã até as 3 da tarde. Tinha dia que era literatura o tempo todo. Quando a gente saía, que a gente via todo mundo na festa, eu olhava pra cara dela, ela olhava pra minha cara e falava, Jaque, tem umas vidas que é tão mais fácil que a nossa, né? Tem umas vidas que é tão mais fácil, as pessoas tudo na festa e a gente aqui estudando. E não tínhamos, assim, ânimo de ficar ali. A gente saía correndo para ir embora, porque sabia que no outro dia ia ter que madrugar para estar ali de novo. Então, assim, e era isso. Por que a gente fazia isso com tanto foco? Aos 20 anos, nós tínhamos 20 anos. Por quê? Sabíamos aonde queríamos chegar. Sabíamos aonde queria chegar. Eu não esqueço se eu me emocionar e começar a chorar, eu vou parar de falar, tá, gente? Porque tá me dando vontade de chorar quando eu lembro disso. Eu não esqueço de quando a gente estava no ponto do ônibus e a gente às vezes via um colega passando com um carro, ou a gente via as festas e a Jaque falava assim pra mim, calma, que quando você se tornar uma funcionária pública, você vai poder fazer tudo isso. Gente, no dia que eu passei no concurso, eu só lembrava da Jaqueline, eu falava pro meu marido, que meu marido, eu tô com meu marido há 26 anos, então ele acompanhou minha graduação, ele acompanhou tudo isso, né? E ele também sempre foi um incentivador muito grande nesse sentido de fazer concurso e tudo mais. E aí ele falava assim, deve estar pior. Ai, meu Deus, será, Aliette? Ai, meu Deus do céu, espero que não, né? Porque eles serão os profissionais que a gente vai contratar, né? Que a gente vai usar os serviços, tomara que não esteja pior, não. Aí, quando eu passei no concurso, né? E aí eu falei, já que passei no concurso, aí eu só lembrava dela falando, quando você for passar no concurso, olha a importância das palavras, né? Ela falava dela também, quando a gente passar no concurso. Aí depois ela passou no concurso também, a gente, nossa, foi muito legal, né, comemorar isso. E ali a gente, mesmo sem saber dessa lei da atração, mesmo sem saber de que as palavras são semente, como a gente sabe hoje, né, a gente já fazia isso, a gente já profetizava na nossa vida esse tipo de coisa. Primeiro, reforçava em nós, né, qual era o nosso objetivo, né, falar isso, reforçava em nós qual era o nosso objetivo, mantinha claro na nossa mente qual que era a nossa meta, nos dava força para viver o desafio de cada dia. Gente, para vocês terem uma ideia, a gente já pegou professores que... Eu levei um trabalho uma vez, gente, há 20 anos atrás o computador, nem lembro como que era, hoje eu tenho um notebook, celular, tablet, mas naquela época não tinha nem computador. Olha, a professora da primeira... foi... A professora na primeira aula, depois eu conto essa história do trabalho. Eu lembro disso também, já, que a professora na primeira aula, gente, meu Deus, eu nem sei se eu conto essa parte. Na primeira aula, a professora, eu vou contar só a metade, tá, já, que a outra metade eu vou perguntar a você depois no privado se eu posso contar.
A professora falou assim, a nossa primeira aula, hein? Eu e a Jaqueline, a gente não se conhecia ainda. Na primeira aula a gente não se conhecia, mas a gente acabou se conhecendo por quê? Nós tínhamos história em comum, né? Nós éramos de São João de Meriti e tínhamos muita dificuldade para chegar ali. E aí, na nossa primeira aula, a professora falou assim: eu sei que vocês que passaram no vestibular, galera, não era nem Enem, gente. Ai, meu Deus, tô falando troço velho aqui. Não era nem Enem, era vestibular. Aí a professora falou assim: eu sei que vocês ganharam um carro. Quem passou no vestibular ganhou um carro. Caraca, eu abaixei a minha cabeça que eu falei assim: carro? Eu não sei nem se eu vou voltar amanhã. Meu Deus, tem nem dinheiro da passagem, carro. E aí é isso. Então, assim, eu lembro disso. Foi isso mesmo, a professora falou isso. Por que que ela falou isso, gente? Porque só passava no vestibular e só entrava para a Universidade Federal quem era uma classe média alta. E eu e a Jaqueline, a gente tinha muita dificuldade, né? A nossa vida era muito difícil mesmo. Mas o que que nos movia, né? Com 20 anos, você não, de repente, abrir mão de festas, de repente, você estudar tanto. O que que move você quando você a passar por essas dificuldades? O seu objetivo. É isso que te move. Tem uma... Carla, seja bem-vinda, Carla. A Jaque que faz as honras sempre, né? Que eu vou falando e não vou prestando atenção. O que que move a gente é o nosso objetivo. Tem uma passagem bíblica, agora eu não vou lembrar onde está, porque eu estou falando de outra coisa, e aí o cérebro... e eu não anotei também, né? Muito pensamento, mas tem uma passagem que fala assim, não olhe para a tempestade, né? Olhe só para Jesus, né? Naquela época eu era incrédula, gente, então nem falo de fé naquela época, que naquela época não era incrédula totalmente. Então, assim, eu entendo essa passagem, quando eu aceitei Jesus e tal, eu comecei a estudar a Bíblia, eu entendo isso assim, você não pode ficar olhando as suas dificuldades. Por quê? Se você olha a sua dificuldade, você paralisa. O gigante ele cresce na tua mente de uma tal forma que você paralisa de medo. Você olha para o teu objetivo. Você olha para o que você quer alcançar. Então a tua mente, o teu olhar tem que ser focado, né, na frente. Se você ficar olhando se eu ficasse ali com a Jaqueline olhando que a gente chegou de ônibus, que a gente teve que madrugar. Gente, a gente madrugava. Eu saía de casa no escuro, eu via amanhecer dentro do ônibus. Se eu olhasse para essas coisas, eu não passaria 4 anos, nem eu nem Jaqueline, 4 anos fazendo isso, mas a gente tinha um objetivo. A gente tinha um objetivo. É lógico que depois nossas metas foram aumentando, né? E hoje a gente está aqui. Nossas metas foram crescendo, a gente foi conquistando e crescendo, né? Crescendo. E aí a gente hoje está aqui, né? Por quê? Por causa de um objetivo. A força de um objetivo é muito grande. O que faz muita gente patinar, eu não sei se vocês entendem, né? Essa gíria, né? Patinar é aquela pessoa que tá buscando algo, mas não sabe exatamente se quer aquilo, aí fica ali na tentativa, mas aquela tentativa... Sabe aquela tentativa da pessoa preguiçosa, né? Não a pessoa preguiçosa, mas aquela tentativa preguiçosa, né? Ah, eu quero... Ah, mas tão difícil. Ah, mas... Não quer, gente. Não quer. Não quer. E sabe por que que não quer? Porque não sabe quem é. Não sabe a que veio. Não sabe o propósito da sua vida. Né? E aí fica com aquele vazio, com aquele sentimento, né? Aquela crise existencial que eu falei no início, porque não sabe para onde está indo. E aí vai, como eu falei, né? A pessoa que não sabe para onde está indo, se eu e Jaqueline a gente não soubesse para onde a gente estava indo, aonde a gente queria chegar, a gente teria desistido no primeiro semestre. Porque depois disso a gente foi tendo outros desafios, outras falas de professores que cada vez mais reafirmava que ali não era nosso lugar. Não era nosso lugar por quê? Porque não era para nossa classe, não era para pessoas como nós. Mas nós fizemos ser nosso lugar. Nós sabíamos quem nós éramos e o que nós queríamos. Então nós tornamos, né, aquele ambiente inóspito para nós, para pessoas como nós, né, com a nossa classe, nós tornamos possível.
entendeu? Então isso é o que faz, né? Isso é a importância de você ter claro qual o seu objetivo na vida, né? O que você quer. E eu vou te falar mais. Não é porque de repente você passou de um nível, que você conquistou determinada coisa, que você para ali. A gente só para, gente, quando morre. Enquanto está vivo, a gente está em desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, que eu coloco em primeiro lugar, né? Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal. Porque a gente precisa disso, né? Porque para se sentir vivo, né? Eu costumo dizer, trazer também essa figura assim, aquela linha reta, né? A vida estagnada, aquela linha reta, simboliza a linha da morte. Por que a linha da morte? Porque quando as pessoas estão no hospital cheia de eletrodo, né? Qual que é a linha da vida? É o alto e baixo. Aquela linha retinha, né? É a linha da morte. Hoje ainda falei comigo mesmo. A Tati falando, hoje ainda falei comigo mesmo. Aonde aconteceu algo que eu fiquei assim tão indecisa, em dúvida. Pois é, por que dá essa dúvida, Tati? Porque a gente não sabe o que quer e não sabe para onde está indo. Quando a gente sabe, vai aparecer. E olha só, mais incrível, quando você sabe, aparece, como tem aparecido para mim e para Jaqueline, oportunidades muito boas. Oportunidades mesmo muito boas. Mas a gente fala assim, Jaque, não cabe no nosso propósito. Deixa essa oportunidade para saco que não é para gente. Eu entendo da seguinte maneira. É como se fosse o inimigo colocando pra gente uma mesa bonita, entendeu? Uma mesa muito bonita. E aí, senta se você quiser. Senta naquela mesa se você não sabe o que você tem que fazer, né? Ela está falando sobre o eletro, né, de um paciente. Pensei isso hoje, quando eu estava vendo o eletro no paciente. É verdade, mas isso é verdade mesmo. Né? A linha reta, aquela vida parada, monótona, na mesmice. Já conquistei uma casa, já conquistei minha família, já conquistei um emprego. Aí fica naquela mesmice, essa linha reta, não é vida. Chega uma hora que a gente sente a necessidade do pulsar, né? E esse pulsar é justamente essa linha sobe e desce, que é a nova conquista, é você novamente passar por outro nível, é novamente você se desafiar, é novamente você se sentir vivo, né? Sentir seu coração acelerar e bater mais forte. Então isso não acontece se a pessoa não está vencendo desafios, né? Se a pessoa não está correndo risco. Olha o que a Rainha Esther teve de fazer, correr risco para salvar, né, um povo inteirinho, para salvar todo o povo, né, dela, né, todo o povo de Israel. Ela precisou correr esse risco, né? Satisfeita sempre, a gente é satisfeita sempre. Eu gosto muito dessa frase que a Jaque fala. Satisfeita sempre, mas inconformada nunca. Né? Por que não inconformada? Porque a Bíblia até fala isso, né? Não vos conformeis, isso está em Romanos 12, 2. Agora, esse eu lembro perfeitamente. Não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transforme a sua mente pela renovação do vosso pensamento. Só desse jeito, gente, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se conforme. Não se conforme, né? Esteja em transformação. Transformação pela renovação do seu pensamento. Toda vez que você se transforma, toda vez que você passa por uma transformação, o seu pensamento foi renovado em alguma área da sua vida, em alguma instância ali da sua vida, né? Algum pensamento teu antigo teve que sair da sua mente para entrar um pensamento novo. Aí você consegue essa transformação, né? E eu acho que a gente está acabando. Então é isso, você precisa ter, né, muito claro para onde você está indo. Você precisa ter muito claro isso em você, né, o que você tem que fazer, para que você não sente em qualquer mesa. Gente, quando a gente tem claro o que a gente quer, né, o que a gente tem que fazer, nem as pessoas que não nos apoiam, né, ou aquelas pessoas que falam assim, isso é muito difícil, ou então isso aí não é para você não, aí não tá dando certo, então desiste.
até essas pessoas elas não conseguem nos desestimular. Quando eu comecei esse trabalho, né, eu tive que passar por esse processo, né? Eu me perdi de mim e me perdi do meu propósito. Então eu comecei a fazer várias coisas. Comecei eu vou fazer isso porque é isso que tá dando certo. Ah, não, vou fazer aquilo. E aí vinham pessoas assim que eu gosto, pessoas que eu confio, falar assim pra mim. Mas isso que você faz, não. Isso que você. Isso que você tá começando a fazer, isso aí não tem mercado. Eu ouvi isso aí não tem mercado. Pessoas que eu respeito como empresário, sabe? Isso aí não tem mercado. Então, e aquilo me paralisou, sabia? Eu já velha já, né? Velha já de estrada, vamos dizer assim, né? Dos desafios da vida. Aquilo me paralisou. Só que nessa época eu já tinha fé, né? Nessa época eu já tinha alinhamento com Deus. E aí, fui orar. Falei, Senhor, e o que eu faço? Foi aí que veio isso, por isso essa live, tá? Foi aí que Deus falou isso comigo. Minha filha, você não sabe quem você é? Você não sabe qual é o seu propósito? Continua no seu caminho. Continua fazendo o que você está fazendo. Quem mandou largar a rede? Meu Deus! Eu e Jaqueline escutamos muito isso, né, Jaque? Quem mandou vocês largarem a rede? Volta para o mar alto. Pega a sua rede e volta para o mar alto. Quantas vezes nós ouvimos isso? Por quê? Porque tinham outras vozes falando, né? Isso não vai dar certo, isso não é para você. E eu e a Jaque, então, que a gente é funcionária pública, vocês já são funcionárias públicas. O que vocês querem mais? Não é a insatisfação que nos moveu. Eu e a Jaqueline não fomos movidas pela insatisfação. Estamos sendo movidas por um propósito. É o propósito que tem nos movido. Só que para eu chegar nessa conclusão, precisei uma jornada para dentro. Precisei realmente me conhecer. Precisei realmente voltar para mim, para entender quem eu era, para entender o que eu estava fazendo e principalmente para eu entender qual era o meu propósito. E aí a gente se move em direção àquilo que a gente acredita. Gente, isso é tão sério, isso é tão forte, que se você não sabe para onde você está indo nem quem você é, você vai acreditar nessa voz contrária, porque você se move, a gente se move na direção daquilo que a gente acredita. Tudo é possível que crê, né? Então, estou em processo Liette falando, estou em processo de aposentadoria, estou em busca de novos propósitos. Liette, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós conhecemos uma mulher, né, Jaque, lá no Mato Grosso, que ela ensina outras mulheres, né, na terceira idade, que nunca é tarde para elas realizarem sonhos, que nunca é tarde para elas terem um novo propósito, que nunca é tarde para elas viverem o propósito delas. Nunca é tarde. Porque tem gente cuidando mais de mim, isso aí, Liette, cuidando mais de mim após tantos, deve ser de tantos anos, né, cuidando dos outros. Vocês sabiam, gente, vou falar uma coisa para vocês, que quando a gente, né, se dedica mais ao outro do que a nós mesmos, isso significa que a gente pode estar se abandonando, né? A gente pode estar se rejeitando, né? Isso aí tem a ver com algumas crenças, né? Com alguns bloqueios emocionais até, né? Algumas crenças erradas que nós temos. Porque cuidar do outro é louvável, né? Se doar é louvável, né? É bonito isso até. Então a gente acaba fazendo isso, né? Acaba olhando mais para o outro, até porque a gente aprendeu isso enquanto criança. Não sei vocês, mas eu aprendi isso enquanto criança. Não seja egoísta, né? Não olhe só para o seu umbigo, mas a gente precisa achar o equilíbrio entre ser egoísta e egocêntrico e cuidar da gente. Tem que haver o equilíbrio. Tudo isso passa pelo autoconhecimento, passa por equilíbrio emocional. Olha a Tati falando, fiz muito isso, cuidar das outras pessoas e esquecer de mim. Tati, eu não sei se é o seu caso, mas quando a gente faz isso, né, que a gente não, esquece da gente, olha como isso é forte, gente. Esquecer da gente, a gente era para ser prioridade. Não é que é para a gente ficar olhando só para nós, para o nosso próprio problema, para o nosso próprio umbigo. Não é isso. É porque eu entendo, né,
que a nossa vida é um presente, o nosso corpo é um presente, as nossas emoções é um presente. A gente precisa cuidar dessa bênção que nós ganhamos, que é nossa vida, em primeiro lugar. Até porque, olha já que falando, né? Amar o próximo como a si mesmo. Como que a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? Entendeu? A Tati está falando, é verdade, Tati, é um tipo de escape isso. Para não olhar para si próprio. É um escape mesmo, é uma máscara isso. Não olhe para si próprio. A pessoa que cuida só dos outros e não cuida de si mesmo é para não olhar para si próprio. Então, porque aprendeu, né? Como eu falei para você aqui, a gente às vezes aprende isso desde criança. A não cuidar de si próprio, né? A não olhar só para si, né? Ou melhor, a não olhar para si. O problema é olhar só para si, né? Mas temos que olhar sim para a gente. Temos que cuidar sim da gente. E é isso. A mensagem é essa, a gente conseguir, né, ter clareza do que a gente quer, né, para onde a gente está indo, né, para que a gente não aceite qualquer proposta que vier, para que a gente não se sente, né, se a gente não compartilhe de qualquer mesa, porque existem conversas que não nos levam para frente, existem conversas, existem pessoas que nos atrasam, a verdade é essa, né, não é egoísmo não, Oliette. Cuidar de si próprio não é egoísmo, é amor próprio. Cuidar de si próprio é amor próprio, é autoestima. Autoestima é estima por si mesmo. É a forma como você se vê, né? A forma como você se trata, né? Então não é egoísmo. Egoísmo é outra coisa. Egoísmo é você pensar em você somente o tempo inteiro e não ter empatia por ninguém, né? Mas como que a gente vai ter empatia por alguém se nem pela gente mesmo a gente tem, né? Nem pela gente mesmo a gente tem cuidado, né? Olha a importância, né? A importância disso. Então, voltando ao nosso... Tô vendo aqui se eu falei todos os itens. Tinha mais exemplos para trazer, mas a live já está ficando longa. Era para fazer meia hora, já está 1 hora já, né? Quando o assunto é bom, a gente vai embora. Então, a gente entende, né? Quando a gente entende, né, para onde a gente está indo, o que a gente quer da vida, a gente percebe as pessoas que vão nos atrasar. Então, a gente não senta mais, a gente não participa mais de qualquer conversa, gente. Porque a gente vê que aquela conversa não vai nos levar a lugar nenhum. É uma conversa que suga muitas das vezes a nossa energia, né? Deixa a gente para baixo, né? Sugando, né, toda aquela nossa energia boa. Então a gente já sabe, a gente já começa a ter, como se fosse um radar, né? Um radar, né, para situações tóxicas. Tudo porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, né? A gente sabe as escolhas que temos que ter. A Jaque falando que uma vez vi um professor de cuidador de idoso falando que o primeiro passo é cuidar dele mesmo. Gente, isso é verdade. Sabe por quê? Ela tá falando de um cuidador de idoso. Eu já vi terapeuta, né? Clinicando, né? Em centros, né, de recuperação, né, nesses lugares assim de recuperação de drogado, recuperação de pessoas com vício. Só que ele não se cuidava, né? Esse terapeuta ele não se cuidava. Isso é verdade, tá? Essa é uma história verídica. E aí uma psicóloga, né, um outro terapeuta disse para ela assim: como você quer cuidar dos outros se primeiro você não cuida de você, né? Gente, se a gente não tomar cuidado, a gente deixa mesmo de cuidar da gente, né? Essas pessoas que são muito amantes do trabalho, né? Que trabalham incansavelmente, que adianta? Aí até consegue muito dinheiro e até consegue, né, chegar ao topo da montanha, mas aí chega cardíaco, chega com colesterol alto, chega com ponte de safena, né? É vida abundante isso, gente, não é? Não é mesmo, né? A vida abundante, ela é abundante em todas as áreas, né? Em todas as áreas da sua vida ela é abundante. Você fica plena, né? Plena, satisfeita, feliz, né? Em todas as áreas. Não só na área profissional, não só muito dinheiro na conta. Não é só isso, né? Que é vida abundante, né? As pessoas às vezes focam muito na coisa errada, né? Em achar que é dinheiro a qualquer custo. E às vezes é qualquer custo, a custo da sua saúde, né? Tem que ter isso em mente também.
E outra coisa também que assim que acaba, né, minando um pouco, né, essa nossa busca, né, pelo próximo nível, vamos dizer assim, né, ou pela nossa transformação, é aquele pensamento, né, de que tem gente que está pior do que você, né? Eu já ouvi isso também. Você tem que ser mais grata, né, pela vida que você tem, porque eu desejava, né, estava ali num desejo de mudança e sendo funcionária pública, mas num desejo de mudança e estava ali estruturando toda a minha vida, mudando tudo mesmo, né, mexendo no que numa jornada interior para eu entender o que eu queria, o que eu estava buscando, né, e alinhamento com Deus e ali é assim, gente. É trabalhoso, mas é gratificante fazer esse processo, né? De interno, esse processo não é fácil, porque o que acontece, né? Joga a luz, né? Em muitas feridas, né? Mas assim, é um trabalho também de transformação, né? É um trabalho que você acaba por a sua primeira conquista é o resgate de você mesmo, né? E com isso, né, de posse disso, a força que a gente ganha para enfrentar qualquer desafio é enorme, né? E aí eu ouvia muito isso, você tem que ser mais grato, sabe por quê? Porque tem pessoas que têm uma vida bem pior que a sua. Gente, não é porque, de repente, a nossa vida é melhor do que a do nosso vizinho que a gente não tem o direito também de sentir, né, vazio, de sentir tristeza, de sentir angústia e de buscar coisas novas. Não é porque a nossa vida, né, não é aquela vida miserável, de miséria, né, de pessoas que passam fome, que a gente não tem o direito de repente estar num dia ruim, né? Então isso também é terrível, né? Achar que porque a pessoa está com o emprego dela, tem um emprego, que a pessoa então não tem direito, né, de estar ali na crise existencial, né, do que eu falei no início. Não tem direito. Claro que tem, né? Claro que tem. A gente está em transformação. A nossa transformação é diária. Todo dia que você acorda, você tem um dia, né, de presente, mas também é um dia de desafio, né, para a vida de todo mundo. Então, eu acho muito errado minimizar, né, a vida de uma outra pessoa, porque de repente aquela pessoa tem uma vida financeira melhor, vamos dizer assim. Eu acho isso também é outra coisa terrível, né? Mas tudo bate de encontro àquilo que eu falei desde o início, né? Saber o que você quer é muito importante. Saber quem você é, né? Resgatar a sua verdadeira essência, né? Tomar posse dessa sua verdadeira essência e saber para onde você está indo. Porque aí, gente, você se torna imparável. Ninguém te para na tua jornada, tá? Toda quarta-feira à noite, eu e a Jaque, né? Um dia eu, um dia ela, de repente 2 dias eu, 2 dias ela, não sei. Toda quarta-feira à noite a gente vai estar aqui falando sobre isso, né? Sobre como você alcançar o seu propósito, como você viver uma vida cheia de realizações e conquista, com autoconhecimento, com a palavra de Deus, né? Com a psicoaromaterapia, porque a Jaque está se especializando em psicoaromaterapia. Ela já é uma psicoaromaterapeuta, né? Nós já somos uma psicoaromaterapeuta, mas nós estamos assim em constante, né, busca de conhecimentos novos para trazer aqui para vocês, para conseguir, né, mostrar para vocês que é possível sim, que vocês tenham uma vida abundante, que vocês sejam realizadas, tanto no seu casamento, que vocês entrem, sejam felizes com o corpo que vocês têm, porque isso também, né, essa insatisfação, né, com o corpo, né, com quem é realmente, também pode ser bloqueios emocionais, pode ser traumas. Então, a gente vai estar toda quarta-feira à noite discutindo isso, trazendo autoconhecimento, né, e mostrando como é importante, né, você resgatar essa sua verdadeira essência, né, porque muitas das vezes a gente se perde, né, na jornada aí da nossa vida, como eu falei no início. A gente desce numa estação, lembra da história do trem ou do metrô? A gente desce numa estação que a gente não sabe nem por que parou ali, né? Porque como cheguei nesse momento da minha vida? O que eu fiz? Quais foram as escolhas que eu fiz lá atrás que me trouxe a esse momento? Que eu nem entendo por que eu estou passando por isso, né? Nem sei por que isso está me acontecendo,
né? De repente a gente se pega pensando isso, né? Mas com certeza, eu tenho certeza absoluta, porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a Jaqueline, tem solução. Isso não é, a vida não é isso. A vida ela pode ser sim abundante, ela pode ser sim, cheia de conquistas, de realizações. Você pode sim viver uma vida plena, viver uma vida feliz, viver uma vida satisfeita com quem você é, satisfeita no casamento, né? Com um casamento que você realmente se sinta ali, né? Amada, né? Porque é isso que a gente espera, né? Então, uma vida profissional realmente que você se sinta ali valorizada. Gente, é muito ruim você se formar, você estudar e não se sentir valorizado. Mas o que acontece muitas das vezes com esses profissionais? Eles pensam que é só fazer um curso ou só fazer uma graduação. Mas existe a necessidade de um preparo mental para exercer aquele que as faculdades não ensinam, né? Que os cursos aí técnicos não ensinam. Existe uma necessidade de preparo emocional para isso, porque nós não somos só essa matéria que a gente está vendo. Nós somos espírito, temos uma alma, precisamos cuidar das nossas emoções e habitamos nesse corpo. Então, nós somos três em um, assim como o nosso Criador. Então, a gente precisa cuidar dessas três esferas da nossa vida. Né? Por isso que muitas das vezes a pessoa alcança o sucesso profissional, mas não consegue, né, usufruir disso, né? Porque ali o espiritual não tem alinhamento com Deus, porque o seu emocional está em desequilíbrio, né? Então, assim, é necessário, é urgente, né? A sociedade hoje, isso é urgente, cuidar dessas três áreas aí da vida, né? O físico, o emocional e o espiritual. E é isso que eu e a Jaque toda quarta, gente. Chama as amigas pra gente sempre bater esse papo. Toda quarta às 8h30 da noite. Hoje se alongou bastante, tá? Mas emocional é primordial, primordial mesmo, Oliette, inteligência emocional. Inclusive a Bíblia fala isso. Lá em 3 João 1, fala assim, amado, rogo que tua saúde vá bem, assim como a tua alma. Ou seja, olha a importância de você ter emoções em equilíbrio, inteligência emocional, para você ter uma saúde boa. Para você ter uma saúde boa. E depois, para você ter sucesso. Isso é bíblico. Olha só como isso é importante. Então, inteligência emocional é muito importante. E aí a gente vai estar aqui toda quarta-feira, às 8h30, falando disso. Inteligência emocional, né? Equilíbrio emocional, autoconhecimento, palavra de Deus e aromaterapia. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Um prazer. Amei, amei, amei. Eu entro muito nervosa, coração batendo forte, porque eu me sinto assim, com muita responsabilidade da parte mesmo do Senhor de trazer para vocês o que eu tenho que trazer. Eu me sinto com muita responsabilidade de trazer para vocês o que vocês precisam ouvir. Veja bem, eu não estou preocupada com o que as pessoas querem ouvir, mas com o que elas precisam ouvir, tá? Então eu fico assim, muito, muito temerosa, no sentido assim, com muito temor, né, ao Senhor por causa disso, para trazer realmente que Deus aqui me apague, que Ele use a minha boca, né? Eu fico com essa preocupação. Então eu entro nervosa, mas depois flui, né? Que a gente vai batendo papo e depois flui. Obrigada, gente. Obrigada, um beijo grande. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Jaque. Fica com Deus, amiga. Tchau, Liette. Tchau, Tati. Um beijo grande, gente. Tchau, tchau.